Vamos para mais um? Mais um aqui, ó. Clima esquenta durante debate, capitalismo versus socialismo. Pô. Renata Barreto. Nossa, essa mulher me dá uma relia. Vamos lá, vamos lá. É um parâmetro que eu coloco. O Estado brasileiro é muito menos inchado que que o americano, o alemão. Né? O Estado brasileiro é menos inchado do que o alemão? É mais inchado? O Estado é menos inchado ou mais inchado? Menos inchado do que o alemão. Isso não tem a menor... Renata, eu não tenho a menor dúvida disso. O que é um Estado inchado? Porque um Estado inchado, você está falando que é menor que o alemão. Você falou da Alemanha, que o Brasil tinha que ser um modelo alemão, que é o que você defenderia. Não é isso que eu falei. Eu fiz aqui uma brincadeira que eu sempre faço com meus amigos, o seguinte, olha, eu não quero... Eu sou comunista, todo mundo sabe disso, mas eu não quero para mim o socialismo. Não precisa. Se for que nem na Alemanha, já tá bom para você. Não, é uma brincadeira que eu faço, porque então, é um capitalismo que funciona. Porque falar que o Brasil é capitalismo de Estado, chega a ser vergonha. Um país que passou por um processo de desindustrialização absurdo, um país que está passando por um processo em que a miúde você ser quantas vezes o trabalho, nós estamos voltando, por exemplo, a relação renda e PIB no Brasil, a participação dos salários no PIB brasileiro está caindo drasticamente os últimos 6 anos e está levando o Brasil ao patamar da década de 30 do século passado, ou seja, isso é um retrocesso de quase 100 anos em matéria de renda e relação renda-PIB, né? O Brasil é um capitalismo de Estado. Por favor, né? Com todo respeito. Só um pouquinho, Renato. Isso que você falou dessas empresas, né? Dessas grandes empresas na Alemanha, não foi um pouco que o PT tentou fazer na gestão dele de ter os campeões, de ter as grandes empresas aqui que dominariam o mercado? Vamos lá, gente. Antes de qualquer coisa, vamos trabalhar com dados, né? A falar que o Brasil não tem estado inchado. Vamos lá. Estudo os 15 países com mais servidores públicos do mundo. Na frente tem Dinamarca, Noruega, Letônia, Suécia, Eslovênia, Hungria, Estônia, Luxemburgo, Polônia, Irlanda, Reino Unido, Eslováquia, Grécia, Ucrânia, Bélgica. A média da OCDE é 21. Depois vem Canadá, França, Austrália, Suíça, África do Sul, Itália, Espanha, Portugal, Turquia, Nova Zelândia, depois vem o Brasil. E ela vai citar a Estônia em algum momento do vídeo. Eu posso ter certeza disso. Ou tem um jeito diferente de como as grandes empresas lá surgiram? O capitalismo alemão, por exemplo, existem 2 parâmetros de capitalismo que eu sempre gosto de... Posso responder, Renata? Pode. E só para responder uma dúvida, a média de funcionário dos Estados Unidos é 25% da população lá é funcionário público, tá? 25% da população. Eu gosto sempre de mostrar para meus alunos 2 tipos de capitalismo muito interessantes de serem estudados. 3, né? Japão, Coreia do Sul e Alemanha. Estados Unidos é outro caso, né? Outro caso em que o financiamento da produção se dá de uma outra forma. Que são capitalismos que nascem, o japonês, o alemão e o coreano. Nem fala livre comércio ali, que não existe nem no dicionário econômico deles isso. Não é livre mercado, livre comércio, liberdade econômica. Isso ainda existe lá nesses lugares. Quem né? disse? Oi? Na Coreia do Sul, no Japão. Se você falar pra eles o que é livre mercado, ninguém sabe. Oi? Se você falar na Lógico que eles sabem. O que mais me irrita nela é o tom passivo-agressivo dessa mulher, mano. Que ela fala como se ela fosse autoridade. É a mesma mulher que falou nesse mesmo debate que não conhecia Alexander Hamilton porque ela só viu o musical. Mas se eles acreditam nisso, na não. Na prática não é o que acontece. Não é questão de acreditar. Ou está em prática ou não está em prática. Não tem prática. Então, quando você olha a liberdade, você está falando de liberdade econômica, e você falou que o Estado do Brasil é mais inchado do que o Estado da Alemanha. Só deixa eu responder o que eu estava colocando só. O que eu falo? O capitalismo japonês, por exemplo, ele nasce com uma característica. Ele nasce precocemente financiarizado, ou seja, precocemente com bancos de desenvolvimento, acoplados aos aibatas. Só um comentário. O Elias vai dissertar sobre isso melhor, mas todos os países têm bancos tipo BNDES. Tá? De queretos, que são grandes empresas conglomerados. São conglomerativas? Não sei. Precocemente conglomeradas. Já nasce, não pequeno, igual a pequena produção mercantil, né? Nos Estados Unidos, da colônia, das 13 colônias. Vem a pequena produção que se transforma em indústria quando vem inovações institucionais. No Japão já nasce altamente conglomerada a sua indústria, já na inovação Meiji.
Ou seja, a indústria japonesa já nasce com monopólio pra caralho. É isso que ele quer dizer, tá? Para ficar claro, a indústria japonesa ela já nasce com grandes monopólios. O capitalismo japonês já nasce com grandes monopólios. Em 1861, né? E altamente financiarizado. A Alemanha, mesma coisa, ou seja, altamente financiarizado, precocemente concentrado o capital, né? E com o Estado, por exemplo, tem o Estado construindo as infraestruturas para alcançar a Inglaterra em 10 anos. Ou seja, esse ponto que ele está falando do Estado construir a infraestrutura para alcançar a Inglaterra em 10 anos é uma coisa que nas ciências sociais a gente chama de via prussiana. O que é isso? O Estado ele entra dentro da economia, a máquina estatal ela se ramifica por dentro de toda a economia e ela faz os investimentos necessários em todas as áreas para o desenvolvimento, tá? Seja infraestrutura, seja desenvolvimento científico-técnico, seja qualquer coisa, vai ter essa injeção bruta de dinheiro, essa intervenção bruta do Estado dentro da economia. Se você que está vendo esse vídeo quiser entender, pesquise sobre via prussiana, tá? Que aí você vai entender. Ou seja, os bancos de desenvolvimento que surgem, por exemplo, na França com o crédito imobiliário para financiar as ferrovias, não tem livre mercado nessa brincadeira, não foi o setor privado que foi lá construir ferrovia, né? Na Alemanha ganhou um pulso muito grande. Só um detalhe, em lugar nenhum do mundo foi setor privado que construiu ferrovia. Em lugar nenhum do mundo foi o setor privado que construiu infraestrutura pública. Nenhum. Nenhum. Brasil, Estados Unidos, México, França, Alemanha, Grécia, Itália, Portugal, Espanha, Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte, Rússia, China, Vietnã, Índia, África do Sul, todos foi o Estado que construiu. Porque se a iniciativa privada realmente construísse as coisas para a infraestrutura, a gente teria uma malha ferroviária no Brasil. A gente não tem malha ferroviária no Brasil. Não tem. E a pouca malha ferroviária que a gente tem, ela é concessão do público para o privado, tá? Né? Então são trajetórias de capitalismo que negam completamente essas noções de livre mercado. Mas lógico que nega completamente. Para quem está aí, procure estude via prussiana, tá? Que é toda uma questão de desenvolvimento do capitalismo tardio que se tem na Alemanha, né? Que a Alemanha é um dos últimos estados a se formar como Estado-nação, é a Alemanha, que antes era a Prússia, a parada se divide, né? O território se divide, tem outros estados, tem a questão da Itália também, que é a mesma coisa, né? Tem até uma questão, um debate teórico se houve a via prussiana não só na Alemanha como na Itália. Nenhum capitalismo se desenvolve sobre livre mercado. Tá? O Marx fala isso. Tem um livro que eu tenho aqui, chama Cárcere e Fábrica. Ele discute também a mesma coisa. Como a questão, o que acontece? Na Inglaterra teve um determinado período onde você tinha pouca oferta de emprego e muita gente para ser contratada. O que a Inglaterra faz? Ela adota as casas de trabalho forçado, as workhouses ou poor houses. O que acontecia? As pessoas, quando elas eram pessoas ociosas que não conseguiam emprego, elas eram endereçadas para essas casas, né? Essa medida das casas de trabalho forçado, ou workhouses, ou poor houses, né, era para quê? Para puxar o salário para baixo. Tá? Era para puxar o salário para baixo. Justamente para isso. Tá? E aí tem toda uma lógica que eu não vou me adentrar muito, tá? Porque tem um livro específico que trata disso, que é a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, que é do Engels, tá? Mas tem toda uma lógica que coloca a questão de controle de salários ligada às casas de trabalho forçado, que na Alemanha o processo na Alemanha não, na Holanda tem a mesma coisa, mas o gatilho desse processo é diferente, não é? Porque você tem toda a questão na Inglaterra que, tipo assim, as pessoas que eram capazes de operar as máquinas eram poucas, tem toda a questão da migração do campo para a cidade. Então, essa parte da Inglaterra é uma situação muito complexa e que tem diversos fatores.
né? E aí tem um processo na Alemanha diferente. Então, tipo assim, o capitalismo, ele não nasce, tipo assim, do nada virou a chave, pum, capitalismo. Ah, não, o que falta pra gente chegar no capitalismo é liberdade econômica. Isso é mentira, tá? O capitalismo, para ele ser gestado na Inglaterra, como foi na Alemanha, como foi na Itália, como foi na Holanda, teve brutal intervenção estatal. Uma delas que eu posso citar de cabeça é a lei do cercamento das terras, que acaba com as terras comunais, que aí sim permite os grandes latifundiários ou quem tinha dinheiro comprar essas terras. Então, para você entender por que não existe capitalismo sem Estado, os livros que eu recomendo é o Capital, livro 1 do Marx. Né? Só um detalhe, a Renata Barreto ela não sabia que o Capital era 3 livros, ela sequer sabia disso, e ela fala que ela leu. Né? O segundo livro que eu recomendo é A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra. Recomendo esse Cárcere e Fábrica. Esse principalmente é bem difícil de ler porque ele retrata uma realidade muito brutal. É do Dario Melozzi e do Máximo Pavarini. Tá? Deixa eu pensar em mais material. Né? Você pode pegar também a situação da classe, luta de classes na Inglaterra também é interessante, tá bom? Deixo essas recomendações para você entender o porquê que não existe só capitalismo sem Estado. Ah, e o principal fator, né? Não existe propriedade privada sem Estado. A principal função do Estado é a afirmação da propriedade privada. Na época dos impérios, o Estado servia para afirmar a propriedade do rei. Os Estados modernos nacionais eles servem para afirmar a propriedade privada do burguês. Tanto é que, dependendo do crime que você comete contra a propriedade privada no Brasil, você tem uma pena maior do que se você tivesse matado alguém. Tá? Basta consultar o Código Penal Brasileiro lá e ler que você vê que as penas é maior em crimes contra a propriedade. E isso não é só no Brasil, é nos códigos penais do mundo inteiro. Né? Pensando pela ótica de que, vamos lá, você aplica uma pena maior quanto maior a gravidade do crime, quanto mais ele fere a sociedade, não é? Se as maiores penas são contra quem comete crime contra a propriedade privada, o que é mais importante para esse Estado? Deixo para você esse questionamento. Aqui para você tem outro vídeo, aqui para você tem a bolinha. Se inscreve aí, deixa o like, tá bom? Beijo no coração, beijo na sua alma, até a próxima e falou!